ele tem um bocado de processo e um bocado de advogado. Disse tudo. E dinheiro que ele tem demais, porque o cara é bilionário, pô. Pois não, Socorro. Mas ele não está querendo usar o próprio dinheiro, não, Amadeu. Ele não quer usar dinheiro do bolso. E como você falou, o ex-presidente Donald Trump enfrenta dezenas de processos e haja grana, haja dólar para pagar tanto advogado. Por isso, hoje, o republicano deve anunciar aí um fundo para pagar os advogados que representam o ex-presidente, também para pagar os advogados que representam funcionários e até ex-funcionários que são acusados também nesses casos aí do ex-presidente republicano. O fundo tem um nome, é o Fundo Patriota. A imprensa americana já anunciou que o Comitê de Ação Política de Trump, que é o comitê que criou que tem o nome desse comitê, ele já gastou, Amadeu, 40 milhões de dólares em advogados, isso só no primeiro semestre deste ano, primeiro semestre de 2023, 40 milhões de dólares, que em real equivale aí, vamos arredondar para 190 milhões de reais. O ex-presidente Donald Trump criou esse fundo de arrecadação em 2020, ainda na época que ele dizia que esse dinheiro era para combater a fraude nas eleições presidenciais de 2020, fraude que nunca aconteceu. Depois esse fundo virou também para financiar a campanha dele, ele pretende aí ser o candidato republicano à presidência americana no próximo ano. E desse dinheiro, Amadeu, ele destinava 1% das doações para pagar os honorários advocatícios desses casos. No começo de janeiro, eles anunciaram naquelas letrinhas bem pequenas do site de que agora vão destinar 10%. Parece que ainda não foi suficiente. Então agora vai ter um fundo próprio, um fundo especial para pagar os advogados. Lembrando que esse fundo do presidente, nos 3 primeiros meses de 2003, arrecadou 19 milhões de dólares. Já no segundo... nos segundos, gente, esqueci o nome, no segundo trimestre do ano, Amadeu, eles arrecadaram 35 milhões de dólares. E só lembrando que o presidente enfrenta processos em 4 estados, Flórida, Nova York, Washington e Geórgia. Amadeu. Bem, ele está arrecadando mais do que o Bolsonaro, né? O Bolsonaro foram 17 milhões e é em reais. E ele lá está arrecadando 36 em dólares. É bem mais. Agora, você entendeu, né, Farol? Tinha o Fundo Patriota 1, que era para financiar golpe de Estado, para financiar fake news contra a urna e coisas afins. E agora tem o Fundo Patriota 2, que é para financiar as ações que são movidas contra ele. Que invadiu o Capitólio, assediou mulher, estupro, esses pepinos de advogado. Para descascar. Para descascar, eu vou botar os advogados para trabalhar, ganhar um dinheiro nas bancas de advogado também, né, rapaz? Desde que não haja uma coincidência incrível de que o mesmo valor arrecadado é investido, né, assim, em fundos de renda, acho que está tudo ok. Lembrando, viu, Socorro? A Poliana explique aí que o... É porque, segundo... Não, o Trump, não. Eu quero que você fale que a gente está falando das loucuras do Trump, mas dentro dos republicanos, sim. Diga aí, como é que saiu a pesquisa hoje? 54%. As pesquisas dos republicanos, Bolsonaro não, Donald Trump está na frente lá nas pesquisas, nas primárias dos republicanos. Está na frente do DeSantis, quer dizer. E muito bem, viu, Amadeu? 54 a 17, é de longe. Se fosse hoje a prévia, goleado. Ele ganhava de goleada, era o candidato aí do republicano. E mais, eu não duvido que ele vença o Biden. Eu não duvido. Agora, se eu tivesse o patrimônio dele, também ia fazer a arrecadação. Afinal de contas, o patrimônio do ex-presidente é só de 2,5 bilhões de dólares. Então, um desfalque aí de quase 200 milhões faz uma... Eu pensei que ele não tinha mais dinheiro todo, não, viu? Faz uma Tem. Na verdade, esse dinheiro é muito menos do que ele apregou ter, né? Ele se gaba de ter muito mais, mas segundo a Forbes, é só, entre aspas, isso que ele tem. Isso é o que ele declara. Isso, e pronto, isso é o que ele declara.
Silas, o cara mora em Mar-a-Lago, no resort. Ele mora no resort que é dele. Ele dá os pés, só entra quem ele quiser lá. Bolsonaro foi para lá com a família. Mas ele arrotava muito também, né? Ele se gabava de ter muito mais. Né? Agora, se tem gente para pagar esse pix dele, né? E aí, França? Amadeu não é ilegal, mas é imoral, né? É imoral. Um político com um patrimônio de cerca de 12 bilhões de reais ficar mendigando pix para pagar as custas dos advogados, realmente eu acho absurdo, mas se tem quem pague, só me resta comentar que a mente humana realmente é impressionante. Agora vamos falar agora de uma notícia boa, hein, Socorro? Olha o Brasil sendo pauta positiva no mundo. A OMS dá parabéns aos brasileiros. Por que, Socorro? Pelo combate ao fumo, Amadeu. A OMS voltou a reforçar que o Brasil é referência no combate ao fumo. E apenas 2 países conseguiram chegar ao patamar de combate ao fumo atingido pelo Brasil. O nosso país, junto com a Turquia, segundo, de acordo com a OMS, adotam todas as medidas anti-tabaco recomendadas pela agência. Então, Brasil e Turquia, até agora, eram os únicos. Os 2 países a integrarem a lista são Holanda e as Ilhas Maurícios. A notícia do relatório da OMS hoje é que o percentual de fumantes caiu de 22,8% em 2007 para 17% em 2021, ou seja, são 300 milhões de fumantes a menos nesse período. A OMS também reforçou que 71% da população mundial estão protegidos por pelo menos uma medida de controle de tabaco. Isso é 5 vezes mais que em 2007. Agora, o lado ruim ainda, Amadeu, é que 44 países permanecem sem qualquer medida antifumo. Isso representa aí 2,3 bilhões de pessoas. E tem mais, 53 países ainda não proibiram totalmente o fumo em unidades de saúde, algo que a OMS considera inaceitável. O tabaco mata quase 9 milhões de pessoas todos os anos, incluindo 1,3 milhão que morrem por exposição passiva à fumaça. Amadeu. Olha um aspecto em que o Brasil é primeiro mundo. Tá vendo? Nesse aspecto, o Brasil é primeiro mundo, cara. Ok, mas vamos lá, o novo risco.